Sendo a primeira a abrir aqui este evento, eu decidi fazer uma apresentação, então, do projeto de lei 5.402, para que todos possam ter um panorama e, quando chegarmos a aprofundar em cada um dos painéis seguintes, já termos uma noção do que trata o projeto de lei. Então, eu vou começar por esse breve histórico da Lei de Propriedade Industrial, né, para localizarmos do que se trata o PL, apresentando em seguida o próprio PL, através da sua justificativa, e como a justificativa do PL é muito longa, eu, obviamente, pincei alguns pontos que não serão tratados nos painéis seguintes, né? Então, a questão do incentivo à inovação, que são nesses principais argumentos que estão aqui, e por fim, a questão do uso governamental, que também não será tratado em painel algum, para depois chegarmos a uma conclusão. Bem, então, começando por um breve histórico da Lei de Propriedade Industrial. Eu sei que as letras estão pequenas, talvez o pessoal de trás não consiga ler muito bem, né? Mas, antes da LPI, vigorava no Brasil o Código de Propriedade Industrial, a Lei 5.772, que é de 1971. Já em 1986, começou a rodada uruguaia do Acordo GATT, que é a oitava rodada de negociações do Acordo GATT, que resultou no TRIPS, que é o acordo internacional que trata especificamente de propriedade intelectual. O acordo TRIPS é um dos anexos da ata final da rodada Uruguai de negociações, que foi assinada em 15 de abril de 94. Então, enquanto ainda estávamos na rodada Uruguai do Acordo GATT, foi apresentado o PL 824, que não é aquele que nós vamos discutir hoje, mas que gerou a Lei de Propriedade Industrial atualmente em vigor. Ou seja, ainda não tínhamos o acordo TRIPS e já tinha sido apresentado pelo Poder Executivo o PL 824. Bem, a ata final da rodada Uruguai foi internalizada no Brasil pelo Decreto 1355, que é de dezembro de 94. E a Lei de Propriedade Industrial foi sancionada em 14 de maio de 1996, resultando na Lei 9.279. Logo em seguida, em 99, cerca de 3 anos depois, sofreu a primeira alteração através da Medida Provisória 2006, que, depois de várias reedições, foi convertida na Lei 10.196, que é de 2001. Bem, eu fiz questão de trazer aqui para os senhores como foi a tramitação da LPI dentro do Congresso Nacional, para mostrar que ela foi suficientemente discutida dentro das duas casas do Congresso. Então, aqui, primeiro, nós temos a tramitação dentro da Câmara dos Deputados. 15 dias depois de ter sido apresentado o PL, ele já tinha recebido 246 emendas. Mais um mês, mais 51 emendas, já dentro da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Recebeu um relator, foram feitos vários seminários, nós temos aqui um seminário de propriedade industrial, que durou 2 meses, temos aqui mais outro seminário em que foi ouvido o INPI, várias ONGs da área, foram trazidos técnicos do Chile e da Argentina, temos aqui mais um seminário em junho de 92, em que foi ouvida a CNBB e o Ministério da Justiça. Não me perguntem por que foi ouvida a CNBB, mas aqui no Brasil temos o hábito de tudo ouvir a CNBB, não é? Nesse ínterim, ela recebeu, o PL recebeu parecer favorável, após o parecer, recebeu mais 689 emendas. Aqui, em junho de 92, mais 316 emendas, ou seja, nós temos um total mais ou menos de 1.300 emendas. Quando, enfim, a comissão especial aprova o parecer, remete ao plenário, e em junho de 93 o PL foi aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados. Ou seja, dentro da Câmara dos Deputados foram 2 anos de tramitação, mais ou menos 1.300 emendas, passou por 2 comissões, sendo uma especial apenas montada para examinar este projeto de lei, com 2 relatores diferentes.
Foi, então, encaminhado para o Senado. No Senado, foi para a Comissão de Constituição e Justiça, ficou dormitando no Senado por mais ou menos 2 anos, e assim que o TRIPS entrou em vigor, em 1º de janeiro de 95, então o projeto começou a andar no Senado, sendo nomeado relator, e recebeu várias emendas também, sendo que no site do Senado eles não informam quantas emendas recebeu, diferentemente do site da Câmara. Então, eu não tenho condições de trazer para os senhores quantas emendas foram apresentadas dentro do Senado, mas foram apresentadas diversas emendas também. Por fim, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, foi para a Comissão para Assuntos Econômicos e foi em 96, março de 96, foi aprovado pelo plenário do Senado Federal. Foi, então, remetido novamente para a Câmara dos Deputados, porque houve alteração do texto, foi aprovado novamente pelo plenário da Câmara e, remetido à Presidência da República, se transformou, foi sancionado como Lei 9.279. Então, no Senado, foram quase 3 anos de tramitação, também recebeu várias emendas, também passou por 2 comissões, também teve 2 relatores. Ou seja, foi uma lei amplamente discutida dentro das 2 casas do Congresso Nacional. E é interessante notar que lá em 1996, uma vez aprovada a LPI, logo em 99, 3 anos depois, já foi apresentado o primeiro projeto de lei, que é o 139, pretendendo modificar a LPI. E de lá para cá, foram apresentados um total de 14 projetos de leis. Praticamente todo ano tem um projeto de lei apresentado, tirando aquele espaço entre 2003 e 2007, em que não foi apresentado nenhum. Ou seja, anualmente, nós temos uma pretensão de alterar a LPI de acordo com a política econômica que vai orientar a maior parte desses projetos, de acordo com a política de fornecimento de medicamentos. Isso tudo vai influenciar e, então, se apresentam mais ou menos projetos de lei. Mas, anualmente, tem um projeto de lei apresentado, desde 1999. E interessante que estão todos apensados ao 139 e todos dormitando placidamente lá dentro nas prateleiras do Congresso Nacional. Os 14 PLs, eu analisei todos de um por um, para me preparando para aqui, para essa nossa conversa de hoje, e eles tratam sobre todos os assuntos possíveis. Então, eu pretendi trazer aqui especificamente os assuntos que serão mais tratados aqui hoje, né, nos diversos painéis. A Maria Carmen me disse que vai falar sobre oposição. A oposição, Maria Carmen, você deu sorte, só tem um PL que trata da oposição, que é justamente o que nós vamos analisar aqui hoje, o 5.402. A questão do novo uso de polimorfos, que serão tratados nos 2 painéis seguintes, tem 2 PLs que tratam desses assuntos, que pretendem proibir o patenteamento tanto do segundo uso quanto dos polimorfos, acrescentando os incisos 10 e 11 ao artigo 10. A questão do prazo de validade, o parágrafo único do artigo 40, tem 2 PLs pretendendo revogar este parágrafo único, que é justamente aquele que compensa o backlog do INPI, ao qual o Dr. Marcelo Nemer se referiu. A questão da anuência prévia da Anvisa, que será o nosso último painel, onde ouviremos o Dr. Antônio Brito, aí existem 4 projetos de lei pretendendo modificar a redação do 229-C. E não será tratado aqui em nenhum painel a questão da licença compulsória, mas eu fiz questão de colocar, porque bate todos os recordes. Nós temos 6 projetos de lei pretendendo modificar os artigos relativos à licença compulsória. Então, trata de praticamente todos os assuntos ligados a patentes e, muito mais importante, dentro da área de patentes, patentes farmacêuticas. Dá para a gente sentir o clima neste aspecto, lendo o conteúdo de todos esses projetos de lei. Então, vamos chegar no nosso projeto de lei que nós estamos aqui discutindo hoje, o 5.402 de 2013. Como ele está ainda na Câmara dos Deputados, né, ele teve 2 autores, o deputado Newton Lima, do PT daqui de São Paulo, e o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná.
Um parênteses que eu gostaria de fazer: nenhum dos dois foi reeleito. O doutor Rosinha nem mesmo se candidatou. O que diz o Google é que ele pretende ser candidato, anunciou que pretende ser candidato ao Senado na próxima eleição, daqui a 4 anos. E o deputado Newton Lima, ele teve cerca de 74 mil votos, não alcançou o quociente eleitoral aqui por São Paulo. O que não quer dizer que ele não possa chegar à Câmara, porque ele está na suplência, então, dependendo de quantas pessoas antes dele saírem para ocupar um ministério ou uma secretaria, pode ser que ele volte à Câmara dos Deputados. A forma de apreciação: ele está sujeito a ser apreciado pelo plenário. O regime de tramitação é de prioridade, o que não quer dizer muito, porque todos os 14 projetos de lei estão com regime de prioridade, inclusive aquele de 1999, ou seja, não quer dizer muita coisa. A tramitação foi apresentada em 18 de abril do ano passado. Logo em 17 de maio já foi determinado pela mesa da Câmara dos Deputados a pensação ao primeiro projeto, 139, de 99, e em 22 de maio ele foi recebido na Comissão de Constituição e Justiça, aonde permanece até hoje sem nenhuma movimentação, não tem nem ao menos relator ainda. Bem, a justificativa do projeto de lei está dividida nesses 8 itens. Eu vou me prender ao primeiro item, o incentivo à inovação por meio dos direitos de patente de invenção, e ao último, a questão do uso governamental, porque todos os demais itens serão abordados hoje nos demais painéis desse nosso encontro. Então, vamos começar lá pelo primeiro item, o incentivo à inovação. Eu pensei em alguns dos argumentos, 4 dos argumentos que eu entendi como sendo mais relevantes, porque, por óbvio, são muitos argumentos, não daria tempo de nós abordarmos todos aqui. Então, o primeiro desses argumentos é que o texto coloca a reserva de mercado como um fator importante para o desenvolvimento da inovação no Brasil. A frase em vermelho é a frase que foi trazida, importada de dentro da justificativa. Ela diz: a imitação foi essencial para os países hoje desenvolvidos. E traz o exemplo da Holanda, que lá em 1869 revogou sua lei de patentes para permitir a cópia das invenções da Alemanha e, assim, desenvolver o seu parque de inovação. Bem, nós estamos falando de 1869, século XIX. Ou seja, trazer um exemplo do século XIX para os tempos de hoje, no século XIX não havia nem, em 1869, nem a CUP ainda tinha sido firmada, nem a Convenção União de Paris. Ou seja, atualmente, a API é regulada por tratados internacionais. Não faz sentido querermos imitar algo que deu certo lá no século XIX, porque o Brasil sofreria consequências internacionais, sim, pelo descumprimento dos tratados que ele firmou. Então, me parece que este exemplo não é um exemplo que possa ser aplicado nos dias de hoje. Além disso, o Brasil já experimentou a reserva de mercado na área farmacêutica, na área de alimentos e de produtos químicos. Exatamente, o Código de Propriedade Industrial, ele vedava conceder a concessão de patentes nessas áreas. E, ainda assim, o Brasil não aumentou o número de patentes. Portanto, não é a reserva de mercado que traz desenvolvimento. Outras áreas, por exemplo, a área de computador, de computação, né, aqui os mais velhos, com certeza, se lembram do período em que o Brasil proibiu a importação de computadores, pretendendo, com isso, um maior desenvolvimento na área de informática no Brasil. E deu em nada. Todos nós nos lembramos, os mais velhos com certeza se lembram disso. Então, a reserva de mercado não é uma garantia de desenvolvimento. Poderia ser, pode ser que tenha dado certo lá na Holanda, lá no século XIX, mas não é uma garantia efetiva de que vai haver desenvolvimento de uma determinada área. O segundo argumento, eles trazem o exemplo de um relatório do Banco Mundial,
em que eles afirmam que o Banco Mundial concluiu que não há relação de causa e efeito entre investimentos estrangeiros e proteção de patentes. Ou seja, que a proteção de patentes não traria uma maior quantidade de investimentos estrangeiros para o país. Primeiro aspecto que eu observo é que essa afirmação se baseia em um relatório que é datado de 2005, quase 10 anos atrás esse relatório. Por que foi pensado este relatório e não outro? Aí eu peguei o relatório e fui ler essa conclusão. E o relatório, ele diz, é o que está aí em azul, as evidências são inconclusivas quanto à relação dos investimentos diretos estrangeiros aos regimes de propriedade industrial. Olhem lá a frase em vermelho. Banco Mundial conclui que não há causa e efeito. Não é isso que o relatório diz. O relatório diz expressamente que é inconclusivo, ou seja, o Banco Mundial não pode afirmar que há ou que não há essa relação de causa e efeito. E eu pergunto, será mesmo que a fragilidade de proteção patentária não tem influência alguma na atração de investimentos estrangeiros para o Brasil? Será que a gente pode fazer essa afirmação para o Brasil ou para qualquer outro país do mundo? Será que podemos fazer isso? Então, eu fui buscar os relatórios do Banco Mundial para ter uma noção. Anualmente, o Banco Mundial lança esse relatório chamado Doing Business, em que ele analisa o ambiente de negócios em vários países do mundo e faz um ranqueamento dos países que têm um melhor ambiente de negócios. Nesse ano, aliás, dados do ano passado, mas ele lançou neste ano, o relatório de 2014 analisou 189 países, desde o Afeganistão até o Zimbábue. Esse é o 11º relatório, o que é importante colocar, porque dá uma base de comparação muito maior com os países que evoluem e os países que involuem, né? E qual é a posição do Brasil nesse relatório de 2014? Antes de falar da posição do Brasil, essas são as áreas que são pesquisadas pelo relatório Doing Business. São 10 áreas diferentes. Eu destaco que registro de propriedade, com certeza, tem a ver com registro de patentes. Então, patentes são, sim, avaliadas, fora o aspecto que tangencia também patentes, a proteção de investidores e execução de contratos, também tangencia a área de patentes. Então, a área de patentes é, sim, analisada por esse relatório do Doing Business. E olha lá a posição do Brasil, 116º. Entre 189 países. Será que a proteção de patentes é realmente tão indiferente assim ao investidor que pretende trazer seu dinheiro para o país, ao, por exemplo, uma farmacêutica, já que o foco deste PL 5.402 são as farmacêuticas, que trazem os seus novos medicamentos protegidos por patentes? Será que não interessa para ele quanto que o Brasil protege patentes? Quanto que o Brasil flexibiliza direito de patentes? Será que podemos afirmar que não há uma relação direta entre uma coisa e outra? Terceiro argumento, sistema de patentes e o incentivo à inovação no Brasil. Aqui se trata das questões dos pedidos de patentes feitos por brasileiros, por residentes no país. O Brasil detém menos de 0,3% dos pedidos de patentes do mundo e os estrangeiros têm se beneficiado mais do sistema de patentes na área farmacêutica do que a indústria nacional. Apontar a culpa para o sistema de patentes, eu não concordo muito. Eu acho que talvez o problema maior está no pouco investimento em P&D da indústria nacional, em pesquisa e desenvolvimento da indústria nacional. É claro que elas, recentemente, começaram a se acordar para isso e a investir mais em P&D. Nós vamos ver agora, pelas estatísticas que eu trouxe, que o Brasil está, sim, investindo mais em pesquisa e desenvolvimento, até porque há uma política do próprio governo de incentivo à inovação. E a tendência, efetivamente, é crescer, mas colocar a culpa no sistema de patentes é uma inversão de valores, ao meu ver, não é?
E acho que, no caso das farmacêuticas, há ainda mais um complicador, que é uma questão bastante discutida hoje em dia sobre o prazo de proteção do dossiê de testes, porque o medicamento, além de ter proteção por patente, eventualmente, quando ele é um medicamento que mereça proteção por patentes, que cumpra os requisitos, ele também tem que apresentar os dossiês de testes à Anvisa, não é? Que há sempre uma discussão se esse dossiê é ou não protegido, por quanto tempo. Bem, o número de pedidos de patentes depositados no INPI por residentes no Brasil realmente ainda é pequeno. E ele, se nós compararmos os dados de 2002 com 2012, realmente cresceu menos de 9%. Mas cresceu alguma coisa. Se nós compararmos 2003 com 2012, cresceu menos ainda, né? Cresceu talvez 4% por aí. Então, ainda é muito baixo o número de patentes depositados por residentes no Brasil. Nessa figura aqui, é pena que o meu apontador aqui parece que terminou a bateria, que não está funcionando mais. Mas o Brasil está lá naquela primeira linha, isso aqui eu retirei do site da OMP, tá? É justamente uma comparação entre residentes e pedidos de patentes formulados por residentes e não residentes. O verde claro é residentes, o verde escuro é de não residentes. O Brasil é o 10º maior escritório de patentes no mundo, está lá o último do primeiro quadro. O primeiro lá é a China, Estados Unidos, Japão, Coreia, Escritório Europeu de Patentes, Alemanha, Rússia, Índia, Canadá e Brasil. O que a gente observa é que os países que dão uma maior proteção às patentes, eles tendem a ter mais depósitos de residentes. E país que protege menos e que incentiva menos a inovação tem um maior número de patentes de não residentes. No caso do Brasil, 84% são patentes formuladas por não residentes. Só 16% das patentes, dos pedidos de patentes que entram no INPI são formulados por residentes no país. Bem, os dados específicos das farmacêuticas. Já quase 10% da indústria farmacêutica brasileira já atua na área dos medicamentos de referência. Ainda é um número baixo, mas se nós compararmos com alguns anos atrás, já vemos que esse número cresceu razoavelmente. Será que uma maior proteção por patentes não faria esse número aumentar mais ainda? Aqui também, ainda ficando nas farmacêuticas, em número de unidades vendidas. Ali, a primeira linha, temos os genéricos. Em amarelo, 71% dos medicamentos genéricos vendidos são fabricados pela indústria nacional, só 29% pela estrangeira. No caso dos similares, 68% pelas nacionais, 32% pelas estrangeiras. E, no caso dos medicamentos de referência, se invertem. 18% pelas nacionais, 82% pelas estrangeiras. Mas a indústria farmacêutica nacional já superou a estrangeira em faturamento. A linha em bege aqui são as nacionais, em vinho são as multinacionais. 51% do faturamento já é da indústria nacional. Ou seja, será que nós não teríamos um maior crescimento se a proteção por patentes não fosse tão atacada, não pretendesse modificar tanto a LPI para alterar a proteção que se dá às patentes no Brasil? Até porque no mercado das farmacêuticas há uma via de mão dupla, os interesses terminam se confundindo. Tanto as brasileiras estão se expandindo para outros países, como eu trago aqui o exemplo da AMS, da Eurofarm e da Biolab, que já estão atuando no exterior, quanto também as estrangeiras vêm investindo em fabricação de genéricos aqui no Brasil. A Sanofi adquiriu a Medley, a Pfizer adquiriu o laboratório Teuto, e estão fabricando genéricos no Brasil. E trago também 2 bons exemplos de medicamentos desenvolvidos e produzidos por empresas 100% brasileiras. O Eleva, da Cristália. A Cristália, aliás, se orgulha, tem no site dela, assim que a gente abre, tem um portfólio de 74 patentes já, desenvolvidos totalmente aqui dentro do Brasil. E o Acheflan, da Axé, também é um excelente exemplo, é um campeão de vendas no Brasil.
Bem, outro argumento, então, trazido pela justificativa, proteção por patentes e preço de medicamentos. O fato dos medicamentos terem caído bastante, no caso dos medicamentos da AIDS, aqui no Brasil. Né? O Brasil economizou mais de $1 bilhão com antirretrovirais genéricos. O preço do medicamento caiu de $10.439 para $67. Espantoso, não é mesmo? Mas isso aconteceu com as regras que nós temos da LPI. Não foi necessário alterar a LPI para isso acontecer. Ou seja, a conclusão que eu tiro disso é que, efetivamente, o que está aí já atende a todos. Não há necessidade de ser alterado com essa ansiedade, a ponto de termos 14 projetos de lei tramitando no Senado, no Congresso para isso. Bem, com isso, saímos, então, da justificativa e eu passo para o 8º ponto ali das justificativas, que não vai ser tratado em nenhum outro painel deste evento e que me preocupa muitíssimo, que é a questão do uso público não comercial. Eu tentei fazer uma definição, a partir da redação do PL, do que seria esse uso público não comercial. Então, é um direito atribuído ao poder público de fazer um uso público não comercial, diretamente ou mediante contratação ou autorização a terceiros, para fins de interesse público do objeto de patentes ou pedidos de patente, seja de produto ou de processo, mediante mera notificação ao titular e fixação de uma remuneração adequada, que o poder público entenda adequada, leia-se dessa forma. Me lembrou imediatamente da licença compulsória, mas se temos a licença compulsória, para que termos também esse uso público não comercial fixado em lei? Ele efetivamente se diferencia muito da licença compulsória. Primeiro, porque o uso público independe do consentimento ou da autorização do titular. Basta que o poder público decida decretar esse uso público não comercial, que ele será feito, independentemente da autorização, o que diferencia da licença, que, apesar de ser compulsória, há uma negociação toda prévia com o titular. Essa negociação não é obrigatória no uso público não comercial. Não há obrigatoriedade também de emissão de licença. E aí, se não há emitido uma licença, o preço, a remuneração, não vai considerar royalties ou lucro. Isso está escrito em um dos parágrafos do artigo 43A. Ou seja, é o preço que o poder público achar que pode pagar, independentemente do custo que a empresa teve para desenvolver o medicamento. Me preocupa muito essa questão do interesse público, porque a gente vê cada vez mais alargado esse conceito de interesse público. Então, basta que um burocrata resolva, defina e decida que tal doença precisa de ter um medicamento adequado para ela, para resolver que isso é interesse público. E não é por aí. Interesse público, por exemplo, no caso agora do ebola, haveria um interesse público, sim, de até, se fosse o caso, licenciar compulsoriamente, ou até, se fosse o caso de existir o uso público não comercial, decretar em cima deste caso, porque há uma previsão de uma possível epidemia mundial. Mas será que uma simples caso de pressão alta pode ser entendida como interesse público? Interesse público é só o fato do governo querer fornecer um medicamento a uma determinada doença e, enfim, diz que há interesse público em resolver a situação só para que os preços caiam. Eu acho que há um alargamento muito grande de interesse público, e isso complica a fixação desse uso público não comercial. E o que mais me preocupa são esses dois parágrafos. Eu fiz questão de trazê-los integralmente, porque, se eu falasse, talvez ninguém acreditasse. Então, eu transcrevi os dois aí para saber. Ao Poder Judiciário é vedado, no caso do uso público não comercial, decidir se verificam ou não os fins de interesse público. É vedado ao Judiciário. Nem na desapropriação de um imóvel isso acontece. Cansamos de receber na Justiça Federal mandados de segurança contra atos de desapropriação, questionando o ato de desapropriação, se há interesse público ou se há interesse social.
ou se é o caso daquela desapropriação porque há uma plantação de produtos proibidos ali, e também isso é uma causa de desapropriação, querendo provar que ali não havia essa plantação. E, no entanto, aqui o Poder Judiciário está vedado de analisar. E o parágrafo 7º, o uso público não comercial não será suspenso, limitado ou interrompido em função de contestação judicial da remuneração fixada. Ou seja, não há antecipação de tutela, não há qualquer tipo de liminar possível. No mínimo que eu posso dizer é que esses 2 parágrafos são totalmente inconstitucionais, totalmente. Mas, se passar, vamos ver o que o Judiciário vai falar a respeito. Bem, e com isso eu já caminho para as conclusões da minha apresentação. A primeira conclusão que eu chego é esse imenso paradoxo que o PL apresenta, que pretende incentivar o inventor brasileiro a patentear mais e, ao mesmo tempo, pretende que isso seja feito reduzindo e flexibilizando o direito dos titulares de patentes. Eu acho isso uma incoerência, uma incongruência, um paradoxo. Se você quer incentivar alguém a fazer determinada coisa ou trabalhar em determinado sentido, você tem que, pelo menos, assegurar mais direitos, né? Segunda conclusão, que o sistema de patentes existe para todos, de uma forma unitária e padronizada. Ou seja, essas restrições, como, por exemplo, a questão do prazo de validade da patente, vai atingir nacionais e estrangeiros, pequenos ou grandes, todas as áreas tecnológicas. Os grandes patenteadores brasileiros, como a Petrobras e a Embraer, vão ser atingidas, porque nas áreas tecnológicas que a Petrobras e a Embraer atuam, também chega a levar 14 anos. Na área de telecomunicações, está levando 14 anos para o INPI analisar uma patente. Então, 11 anos, como o doutor Marcelo trouxe, é só a média. Tem áreas levando 14 anos. Então, vão atingir todo mundo. Será que os grandes patenteadores brasileiros vão ficar satisfeitos com isso? Terceira conclusão. Os autores do PL ouviram e atenderam aqueles que têm anseios comerciais e não a área que tem objetivos científicos e tecnológicos. Esses não foram ouvidos, e talvez por isso essa visão foi imediatista, parcial e terminou gerando uma desinformação, porque não se ouviu a área interessada. Quarta conclusão, foi privilegiada a indústria brasileira de genéricos e similares. Nada contra, não tenho nada contra a indústria de genéricos e similares, pelo contrário, acho que ela tem sim que se desenvolver, mas não é o interlocutor adequado quando se quer falar de patentes, porque a indústria de genéricos e de similares não gera patentes. E também restringir interlocutores gera distorções. Vamos ouvir a todas as indústrias envolvidas. E as indústrias têm uma sazonalidade. Então, ouvir só um setor em determinado momento de dificuldade econômica desse setor vai gerar distorções que vão valer para o futuro, ainda depois que esse momento de dificuldade econômica tenha sido ultrapassado. Quinta conclusão, a patente recebe proteção por 20 anos, ou seja, as alterações que vão ser produzidas hoje não vão afetar o cenário a curto prazo, vão afetar lá na frente, quando talvez o cenário brasileiro não interesse mais essas restrições todas. E a última conclusão, que a redução dos padrões de proteção das patentes pode ocasionar uma invasão ainda maior de produtos daqueles países que têm pouco respeito pelo sistema de patentes, ou seja, produtos piratas. Podem chegar cada vez mais conforme se restringe e se flexibilize a proteção por patentes. Bem, era isso que eu queria trazer hoje para os senhores, para a apresentação desse PL 5.402. Eu agradeço a atenção de todos e espero as perguntas depois, mais tarde. Obrigada.